Às vezes eu já comentei com alguns irmãos, eu não gosto da expressão, não, Deus me disse, porque quando nós dizemos Deus me disse, eu não posso errar. Às vezes nós temos compreensões pessoais, entendemos que é a direção do Senhor. Eu prefiro crer e dizer que eu creio que o Senhor deu uma direção nesse sentido. E para nós sairmos hoje do nosso programa de estudos em João, para nós entrarmos em um tema que é difícil, eu creio. Nós temos procurado tratar dos fundamentos, de maneira muito clara, das doutrinas fundamentais da fé cristã, Jesus como Deus, da inerrância, da infalibilidade da Escritura, da justificação pela fé somente, da salvação pela graça, da segurança da salvação, da santificação, todas as verdades bíblicas centradas em Cristo, cristocêntricas, e que nós precisamos ouvir muitas e muitas vezes para que o Espírito Santo esteja tratando conosco. Mas há uma dificuldade que é, a partir do púlpito, pode parecer que nós, às vezes, aqueles que estão pregando a palavra, conhecem tudo, ou têm respostas para tudo. Às vezes pode parecer que nós não temos lutas, que nós não sofremos, e que nós não somos falíveis. Mas você sabia que não é assim? Quem prega a palavra, pregadores também são pecadores. E nós temos que lidar com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. Ninguém está blindado. E com essa realidade que eu gostaria de tratar com vocês, com a culpa, como que nós podemos lidar com ela. O que eu vou tratar hoje com vocês, irmãos, pode dar margem a distorções. Alguns podem usar disso para viver e querer viver na prática do pecado. Mas para aquele que crê de verdade, que teve a iluminação do Espírito e foi convertido a Cristo, esse não vai pensar dessa forma. Ele não vai distorcer a palavra de Deus. O que crê de verdade. Mas às vezes, e muitas vezes, nós não conseguimos fazer essa distinção. É muito parecido, às vezes, joio e trigo. E nós, nessa realidade, nós não vamos conhecer plenamente. Eu fico pensando nos apóstolos, eles só foram saber quem era Judas quando Jesus mostrou quem ele era. E andaram 3 anos com Judas. Os apóstolos não sabiam quem era Judas. Nós não temos essa responsabilidade de saber quem é quem. E isso alguns podem pegar textos da palavra e distorcer ao seu bel prazer. Por que tratar disso de culpa? Porque eu vejo isso. Às vezes, como pastor, eu aconselho irmãos e irmãs nesse sentido. Eu sofro com isso. Todo cristão autêntico lida, ou tem que lidar com a culpa. Passa por isso. Nós vimos essa semana, na apostila de Gálatas, que nós estamos estudando, que o irmão Nicodemos diz que todo cristão, quando ele cai, ele lamenta, ele sofre, ele luta com isso. Todo cristão passa por isso. Ou não é assim?
Ou será que com você é diferente? Você que crê em Cristo, que nasceu de novo, você comete pecado ou não? Eu sei que como cristãos, nós queremos, cristãos autênticos, nós queremos honrar a Deus, nós queremos ver Cristo sendo formado em nós, nós queremos viver vidas santas, em santidade, e tudo isso são palavras diferentes para mostrar que nós queremos viver o mais distante possível dos pecados. Mas acontece que nós pecamos, e quando nós pecamos? Cristãos podem pecar ou não? Podem não no sentido de poder que eles estão livres para pecar, mas no sentido do acidente. Filhinhos, não pequeis, se alguém, porém, pecar. Não é que pode, eu tenho prazer, porque um cristão autêntico não tem prazer em nenhuma forma de pecado. Mas ele está sujeito a pecar. E aí eu comecei a pensar em alguns homens que eu e vocês admiramos. Abraão, por exemplo, pai da fé. Por medo entregou a mulher, mentiu e teve um relacionamento extraconjugal com uma escrava, porque não esperou Deus fazer. Davi, o homem segundo o coração de Deus, era um adúltero, e não somente isso, orquestrou o assassinato do marido da mulher com quem ele adulterou. João é um apóstolo do amor, com um grupo de samaritanos, ele judeu, um grupo de samaritanos que estavam querendo conhecer, se aproximar de Jesus, falou: Senhor, o senhor quer que a gente manda descer fogo do céu para consumi-los? Esse João, ele também quer sentar à direita de Deus. Ah, mas foi a mãe, mas quem falou com a mãe? Esse João, na hora, nós sabemos de Pedro, mas ele também foge com medo dos guardas romanos quando foram prender Jesus. E Pedro, uma hora é usado pelo Espírito, pelo Pai, para falar uma verdade do Cristo, o Filho do Deus vivo, e dali a pouco ele dá ouvido a Satanás. Mesmo sendo avisado por Jesus, dizendo: Senhor, eu morro por ti, você vai me negar 3 vezes. De jeito nenhum, Senhor. E a gente sabe o que aconteceu. Mais à frente, banca o hipócrita, comendo ali com alguns irmãos gentios. Ele vê alguns judeus, nós vimos isso em Gálatas, ele vê alguns judeus chegando, e aí, puxa, não posso, o que eles vão dizer a meu respeito? E tem que ouvir de Paulo. E Paulo era um assassino de cristãos. E por uma bobagem, ele tem uma briga lá, ele, Silas, Barnabé e João Marcos. Paulo, que disse que dos pecadores ele é o pior. Ele é o principal. Esses são as nossas referências. Eu lembrei de alguns testemunhos que pela graça nós temos recebido das pregações, das mensagens que estão no YouTube. Para a honra e glória de Deus, tantas pessoas em várias cidades têm ligado, telefonado, têm escrito, dizendo que têm, pela graça, sido edificados pela pregação. Alguns de vocês que também têm sido despertados pela graça do Senhor, é uma alegria para nós, de milagres que o Senhor tem promovido no nosso meio, de restauração. E a glória é para Deus somente, é Ele quem faz. Aí eu me lembrei de uma conversa com meu filho. Papai, você não tem pecado. Eu falei assim: não, filho, não. Quantas vezes eu errei com você, Del? Não, filho, o pai é um pecador. É um pecador que está sendo transformado. Mas um pecador, filho. Eu lembrei aí do púlpito, um pouco mais elevado aqui, dos que ouvem as mensagens,
de gente às vezes que liga e que começa a exaltar a pessoa, de pensar que por ouvir 45, 50 minutos começa a criar uma imagem que está tão longe de ser real. E aí eu pensei que se nós sabemos da vida de Abraão, de Davi, se nós sabemos da vida de João, Pedro, Paulo, por que nós não podemos saber da vida daqueles que pregam aqui? Por que não saber, por exemplo, que eu fui um beberrão, que eu fui um fornicário, viciado em pornografia na internet, líder de jovens hipócrita, sou tentado para olhar para uma mulher como eu não devo, às vezes eu peco nesse sentido, às vezes eu irrito os meus filhos, sou rude com eles, às vezes eu não amo a minha esposa, eu não a amo como deveria, eu não sou misericordioso com os meus amigos e familiares ímpios, critico os meus irmãos em Cristo, às vezes eu supervalorizo a minha teologia, não evangelizo como poderia, não amo o necessário, não pastoreio como deveria. Se nós sabemos de homens de Deus, que dirá de um Zé Ninguém? Surpreende? Não estou avalizando o pecado. Falei no início. Nós não estamos falando daqueles que estão na igreja, entre aspas, porque quem é da igreja não pensa assim. Daqueles que não conhecem a Cristo, mas que querem e vivem na prática do pecado sem se arrependerem. E que querem ouvir algo como isso, então eu posso fazer isso mesmo. Não estamos dizendo que pode. Esses que vivem na igreja, na prática do pecado, sem se arrependerem, precisam receber a Cristo, nascer de novo, senão vão para o inferno. Mas essa palavra é para nós que cremos, eu e vocês, que nos entristecemos por mais uma vez ter cometido aquele pecado. E eu queria com vocês lidar então diante da nossa finitude, da minha finitude exposta. 5 pontos. Como a gente pode lidar com a culpa diante do pecado? Primeiro é que, infelizmente, nós ainda cometemos pecado. Eu detesto lembrar disso que eu lembrei. Detesto. De reconhecer as minhas fraquezas e pecados, não para me mostrar melhor, mas porque os meus pecados são contra o meu Deus. Eu detesto entristecer o meu Deus. A palavra diz que nós podemos fazer isso, entristecer, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E como nós o entristecemos quando nós pecamos. Mas a Bíblia não ensina que ao crermos passamos a ser perfeitos. Ninguém que nasce de novo, que recebe a Cristo como Salvador e Senhor, passa automaticamente a ser uma pessoa perfeita. Aliás, a Bíblia é clara em dizer que nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, texto que nós já ouvimos algumas vezes. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Abraão, Davi, Pedro, João, Paulo, todos pecaram. Nascem em pecado, cometeram pecados. Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 20, trabalha isso também de maneira clara. Eclesiastes
7:20, na verdade não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há homem e mulher que nunca peque. Ah, mas isso aí é para ímpio. Esses textos aí é para ímpio. Lembra de hoje. Vamos eu e vocês fazer uma retrospectiva de hoje. Hoje só. Será que eu e vocês não pecamos em algum ato? Será que eu e vocês não pecamos em alguma palavra frívola, sem sentido, que não edifica? Estou nem falando de palavrão, de algo que não edifica. Será que eu e vocês não pecamos num pensamento, num olhar, num ouvir ou dar ouvidos a algo que nós não deveríamos? Será que nós não pecamos por omissão? A Bíblia diz que se você sabe o que deve fazer e não faz, você comete pecado. Está difícil? Salmo 19, versículo 12. O Davi, o homem segundo o coração de Deus, olha o que ele diz. Salmo 19, versículo 12. Quem pode entender ou discernir os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos, dos pecados que eu cometo e que nem sei. Atos, pensamentos, palavras, olhar, ouvir, omissão, e de coisas que eu nem sei. Desconhecimento significa irresponsabilidade? Não, nem na lei do homem. Colocaram agora uns radares aqui na avenida aqui. Ah, não sabia que tinha radar. Não, vai pagar multa do mesmo jeito. E diante de Deus? E o que o João diz a cristãos? Então, desconsidera isso aqui, vamos falar de cristãos então, já que nós... 1 João 1,10. João está dizendo isso. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não temos cometido pecado, no original, no grego, é a ideia de continuidade. Então significa, se nós afirmarmos que não cometemos pecados. João está incluso aqui ou não? No fim da vida, no fim da sua vida, 60 anos depois da ressurreição de Jesus. Se eu disser que eu não cometo pecado, eu faço de Deus um mentiroso. João, o apóstolo, novamente, eu sei que os que não creem e desejam um aval para a sua vida de pecado, pode usar isso aqui para viver na prática do pecado. Não é isso que nós estamos dizendo. Você pensa assim, precisa nascer de novo. Essa palavra não é para ímpio com roupagem de crente. É para cristão que sabe que é um pecador, salvo pela graça, mas que é um pecador. Irmãos, quem aqui pode dizer que não comete pecado? Eu não conheço um cristão até hoje que diz: eu não cometo pecado. O segundo ponto, infelizmente, nessa realidade nós ainda pecamos. O segundo ponto é que o pecado traz tristeza. Isso é uma evidência para o cristão autêntico. A culpa faz parte da consciência moral que todos nós temos, colocada por Deus. Em Romanos, mesmo pagãos e ímpios que não tinham acesso à Escritura, que não ouviram do Deus da Escritura, de Jesus, Paulo disse que eles tinham a lei escrita em seus corações, e isso significava que às vezes a sua consciência testificavam que eles haviam acertado ou errado. Mas nós que cremos temos algo além disso, o Espírito Santo que habita em nós. Aquele que não crê, ele tenta aplacar a sua consciência. Ele finge, ele diz que não, ele é hipócrita.
E alguns chegam até a cauterizar a sua mente. Ele vive na prática do pecado, mas vai sempre negar. Mente cauterizada. Mas isso não acontece com cristãos. Isso aconteceu com Davi, quando ele pecou e durante um tempo ele escondeu. Para os cristãos a culpa traz tristeza e às vezes nós nos desesperamos. Salmo 32, versículos 3 a 4. É Davi. Olha o que ele diz. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em um tempo de seca. Davi está dizendo que enquanto ele calou o seu pecado, Deus pesava a sua mão sobre ele. Enquanto ele pôde esconder, Deus, porque ama, porque disciplina filho, pesava a sua mão sobre ele. Isso é bom. Isso é bom. Porque se nós estivermos sem disciplina, é uma evidência de que nós não somos filhos. É a graça e a misericórdia de Deus que levam Deus a pesar a sua mão. É a disciplina de Deus. Paulo também diz isso. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Nós estamos falando que culpa diante do pecado traz tristeza. Uma tristeza tal que Davi chega a dizer que o corpo dele definhava de tanto temer, enquanto ele escondeu, ainda que aparentemente ele pudesse estar tranquilo, ele estava triste porque havia pecado. Paulo diz: porque a tristeza segundo Deus, nada mais do que a mão de Deus pesando, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Um cristão, ainda que quando cometam pecado, o Senhor produza nele tristeza. Quando ele se arrepende, ele não se arrepende de ter se arrependido. Agora do mundo, ele foge, não vai para a luz, nega. O religioso é hipócrita. A tristeza segundo Deus, a mão de Deus, opera arrependimento para salvação, e não somente para salvação, justificação, para santificação. Terceiro ponto. Primeiro, infelizmente nós ainda pecamos nessa realidade. Nós vimos essa semana que nós temos 3 inimigos: a carne, a propensão para o pecado, o mundo, um sistema totalmente governado pelo terceiro inimigo, o diabo, e que visa tirar-nos do foco que é Cristo. Tudo. São 3 inimigos. Eles são mais poderosos do que Cristo? De jeito nenhum. Só que nós não andamos na presença dele para vencer esses inimigos. O pecado traz tristeza, mas pela graça a culpa traz arrependimento para aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. E esse arrependimento é concedido por Deus. Ignoras tu que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? É Deus quem concede o arrependimento. Ele não se arrepende porque ele não é homem, ele não tem do que se arrepender, mas ele, pela sua graça e misericórdia, concede o arrependimento. Os cristãos genuínos se arrependem. E a gente vê isso claramente em 3 daqueles homens. Poderíamos ver nos outros, mas por causa do nosso tempo, em 3 daqueles homens. Primeiro, Davi. Quando ele é confrontado pelo profeta, que ali é a ação do Espírito Santo, Davi mostra a evidência
do arrependimento. Salmo 51, os versos de 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Lembra que ele está com o corpo, está definhando. Enquanto ele não confessa o seu pecado, ele está com o corpo definhando. E aí ele não aguenta mais, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, que se renovam todas as manhãs, nós lemos. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Davi não está preocupado com o que os outros vão dizer. Ele está dizendo: contra o Senhor, o meu Deus, eu pequei. Não importa o que os outros vão dizer, Senhor, eu pequei contra ti. E ele não coloca culpa em ninguém. É o meio, as circunstâncias, são as pessoas, a minha família, a minha história. A culpa do meu pecado é minha. Lembra que Davi, de acordo com Deus, é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? A maior evidência que nós temos dele é que ele se arrependeu do seu pecado. Porque ele errou muitas vezes. Como é que Deus pode dizer de um pecador como Davi que ele era um homem segundo o coração dele? Davi não está preocupado com consequência de pecado. E agora? Fui descoberto. O que vai acontecer comigo? Senhor, eu pequei contra o Senhor. E se há algo que eu não quero é pecar contra o meu Deus. O segundo homem é o Pedro. O Pedro que, achando que na carne, nós vimos que na carne não há nada. A carne, o nosso poder humano, de nada aproveita. Ele achava que segundo a carne, ainda que todos negassem Jesus, ele não. Ele, de jeito nenhum. Ele era Pedro. Ele era aquele que teve aquela revelação que só ele falou. Eu sou aquele que disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu vou te negar? Mas Jesus conhece coração que é corrupto, desesperadamente corrupto. Jesus conhece pecado oculto. Pecado oculto eu não conheço, porque é oculto para mim, mas ele conhece. Ele é Deus. E aí então, Mateus capítulo 26, versículos 74 e 75. Jesus falou: você vai me negar? Ele falou assim: de jeito nenhum. Ele achava que tinha poder nele para isso. Estava evidente já anteriormente que ele não tinha, mas ele continuava achando que tinha. Aí, olha só o que o texto diz. Então começou ele, Pedro, a praguejar e a jurar. Praguejar contra o nome do Senhor dele. E a jurar, de jeito nenhum. Dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, porque Jesus falou assim: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes, uma atrás da outra. Ou será que na primeira ele não lembrou do que Jesus disse? Será que ele sabia? E na segunda? Não, na terceira eu não vou. Ele sabia que ele negou o Senhor na primeira, ele negou o Senhor na segunda. A chance de provar que o Senhor estava errado era não negar na terceira. E ele não somente não nega, ele pragueja. Imediatamente o galo cantou e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, parece que dá para ver
Pedro chorando amargamente: pequei contra ti, Senhor. Não importa o que os outros digam, é contra ti. Oh, Senhor. Paulo nunca deixou-se reconhecer um pecador. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 16. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso que alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, diz que ele quer deixar claro isso, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Longanimidade é mais que paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo, o principal ou o pior, e eu. E você? Se Paulo é o principal e eu. O Paulo que reconhecia que em sua carne não habitava bem algum, Romanos 7,18, que confessava miserável homem que sou, Romanos 7,24, que dizia, longe dele estava se gloriar, a não ser na cruz de Cristo, em Gálatas 6,14, que sabia que não podia se gloriar, pois tudo que havia recebido era de graça, pela graça, 1 Coríntios 4,7. Irmãos, nós estamos vendo aí com o Flávio, a vida de Paulo. Ele não estava reunido num lugar com ar-condicionado. O que ele sofreu por amor a Cristo. Onde está a glória de Paulo? Na cruz. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz. Eu não tenho nada. Eu sou o principal dos pecadores. A culpa leva à tristeza, que tem o seu papel, que é importante. Mas só que é preciso ter certeza do perdão em Cristo. Nós precisamos ser lembrados disso. Nós precisamos saber que nós, por mais pecadores que fôssemos e que ainda pecamos, nós precisamos saber que nós somos absolutamente perdoados em Cristo, totalmente perdoados em Cristo. E nós temos uma dificuldade por isso, porque nós somos muito justos. Eu sou muito melhor do que muitos de vocês. Mas nesse nível aqui, e diante de Deus, nós somos muito justos, por isso que eu digo, eu sou melhor, eu me acho. Mas quanto mais perto de Cristo, mais consciência eu deveria ter de que eu sou o pior dos pecadores. Lembra da força de Davi que havia se esgotado? Lembra do clamor dele, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu não posso lidar com isso, Senhor. E o que Davi vai dizer? Salmo 32, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado, não somente o meu pecado, os meus pecados, mas a culpa dos meus pecados. Eu fui perdoado. Totalmente perdoado. Ele não estava preocupado com consequências, com o que os outros iam dizer. Ele estava preocupado em estar diante do Deus dele. Perdão do pecado e da culpa do pecado. E o João? Pedro, Davi e o João. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos, João novamente está incluso aí. Ele é fiel. Ele é. Para perdoar os nossos pecados. De quem? De cristãos. E nos purificar, não importa o que tenhamos feito. Mas tudo tem limite também, né? Tudo tem limite. Não é possível. Olha o Pedro. Pedro queria botar um limite ali. Mateus 18, versículos 21 e 22. João está falando, ele não está colocando nenhum limite aqui. Está velhinho já. Daqui a pouco ele vai encontrar com o Senhor dele. Ele não está colocando limite. Mas Pedro, antes dele negar 3 vezes, ele quer colocar limite. Eu me garanto, então eu coloco um limite. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então Pedro, antes de negar o Senhor 3 vezes, quantas vezes, Senhor? O meu irmão em Cristo. Meu irmão em Cristo. Quantas vezes o meu cônjuge? Quantas vezes os meus filhos? Quantas vezes eu devo perdoar? 7 está bom, porque 3 era o limite da lei. E Jesus fala 70 vezes 7, não é 490. É quantas vezes forem necessárias, não tem limite. Jesus está dizendo isso sendo Deus. Jesus, sendo Deus, já perdoou Pedro antes dele existir. Antes dele existir, Pedro já está perdoado. Antes dele, Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, se eu usar o seu padrão, nem você, nem ninguém vai chegar diante de mim. Imagina quando ele chora amargamente. Agora, para justões como eu, isso é constrangedor demais. E outra razão porque nós temos dificuldade na certeza do perdão é porque nós jamais faríamos isso. Jamais faríamos isso. Nós sabemos disso. Nós colocamos limites para perdão. Olha lá, hein? Fez 1, 2 vezes, olha lá, hein? Nosso limite é o limite de Pedro. Agora, já pensou se Jesus utilizasse o padrão sugerido por Pedro? Onde eu e vocês estaríamos? No inferno, justamente condenados. Irmãos, imagine se a palavra não mostrasse os pecados de Abraão, de Davi, de João, de Pedro e Paulo. Imagina. Irmãos, não é por medo de Deus, não é por medo das consequências, não é por medo de perdermos a salvação, porque quem crê não perde salvação, não é por causa do testemunho, não é para termos um galardão maior, é por amor, irmãos, porque esse amor é muito constrangedor. Senhor, eu quero viver para a sua glória por amor ao Senhor, mais nada. Eu já ganhei tudo. Não me interessa o que vem depois. Eu quero amar o Senhor. Ele falou: se vocês me amam, me obedeçam. Então, quando eu desobedeço, eu me entristeço, porque eu desobedeci o meu Deus, não por causa dos outros. Ainda que eu seja tentado a querer mostrar para os outros. Em Cristo nós já fomos totalmente perdoados. Totalmente perdoados. Deus é onisciente.
Mas parece que Isaías 43, versículo 20, o profeta inspirado pelo Espírito, diz que Deus esquece. Eu mesmo, eu Deus, que sei tudo antes de existir, sou o que apago as tuas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Deus não se lembra de pecados. Pecado confessado, Ele esquece. Pecado confessado é perdoado, já foi perdoado. Deus não se lembra. Eu e vocês somos iguais. Quando a Carla pisa na bola, isso é raramente. Aí eu vou lá e abro o baúzinho lá, tá vendo? Aquele dia, está contabilizado. Mas Deus se esquece dos meus. O quinto ponto, para nós vencermos, nós precisamos andar com Ele. Irmãos, Deus não nos ama mais ou menos. Ele provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Deus não vai me amar nem um pouco a mais, nem um pouco menos, se eu obedecê-lo mais ou menos. A questão não está em Deus, está em nós. Eu quero amá-lo mais, porque Ele me amou primeiro, para a honra e glória dEle. Quando nós pecamos, nós nos entristecemos. Cristãos odeiam um pecado, assim como Jesus odeia o pecado. E nós queremos e precisamos andar com Ele para termos vitória sobre o pecado. Só Ele pode vencer pecados. Eu e vocês não podemos. Não podemos. Vitória sobre pecado vem a partir de um relacionamento com aquele que venceu o pecado na cruz. O autor aos Hebreus diz isso. Capítulo 4. Versículos 15 a 16. Olha como eu e você podemos ter uma vida de vitória sobre os nossos pecados. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém, esse alguém é Jesus, que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O sumo sacerdote do Velho Testamento pecava. Ele fazia o papel de mediador entre o povo de Deus e Deus. Mas agora Jesus é o sumo sacerdote, sem pecado. E ele foi tentado em tudo, sem nunca ter cometido um pecado. Como é que eu venço o pecado? Andando com Ele. Não é eu fui salvo agora pela sua graça, agora Senhor, eu me garanto. Não, eu preciso andar com Ele. Assim sendo, é maravilhoso esse trono. Ele não é um trono de julgamento, ele não é um trono de condenação, de acusação, que joga na cara. É um trono de graça. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você pode não me perdoar, mas não importa, porque Ele me perdoa quantas vezes eu pecar. Mas Ele não quer essa vida para nós, Ele quer vitória. E para isso nós precisamos andar com Ele. Precisamos ter comunhão com Ele, intimidade com Ele. Como isso se dá, irmãos? Como isso se dá? Eu e vocês sabemos. Contato com a palavra dEle, com a igreja dEle, com os demais filhos dEle. Ouvindo a palavra, falando com Ele, andando na presença dEle, se distanciando das coisas desse mundo. Só assim nós não vamos cair em tentação.
Ele orou por nós, nos ensinou a orar. Pai, não deixa cair em tentação, livra do mal. É Ele quem faz, é Ele quem dá vitória. O poder é dele. Vocês já viram Romanos 7? Romanos 7, Paulo diz: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Paulo. Ele fala de uma luta. Há alguns que dizem que Paulo está falando da vida pregressa. Não, Paulo está falando da vida dele naquela hora. E um irmão, Charles Hodge, faz um comentário maravilhoso sobre aquele texto. Ele diz assim: a vitória do cristão sobre o pecado não pode ser alcançada pela força de suas resoluções. Amanhã, a partir de amanhã, eu não faço mais isso. Nem pela sinceridade e força dos motivos morais, nem por quaisquer recursos dentro dele. Ele olha para Cristo e vence em sua força, na força de Cristo. Em outras palavras, a vitória não é obtida no caminho da natureza, mas da graça. Como é que isso se dá? Quanto mais eu andar com Cristo, mais a vida de Cristo em mim, mais a vida de Cristo em mim, menos os meus pecados. E nós precisamos andar com Ele, buscá-lo. Nos enchemos das coisas dele. O pecado é meu, a vitória é de Cristo. Por que eu ainda sou derrotado? Por quê? Qual a resposta, irmãos? Porque nós não andamos com Ele. Porque nós não temos comunhão com Ele. É essa a resposta. É simples assim. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha o que Paulo diz: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Andem em Espírito, andem em comunhão com o Senhor, e Ele vai capacitar vocês a vencer quaisquer pecados. Não andem com Ele, nós vamos continuar lamentando. Andar é viver, é ter comunhão com Ele, é habitar ricamente a palavra dEle, é levar o morrer dEle, é encher-se dEle, é falar com Ele, é ouvi-lo. São os meios da graça que Deus estabeleceu para que nós andássemos nele. Se nós não fizermos isso, isso envolve uma resposta. Note que a vitória sobre o pecado não vem pelas práticas. As práticas mostram o relacionamento, e o relacionamento é que dá vitória. Eu não leio a Bíblia para ter vitória sobre o pecado, eu leio a Bíblia para conhecer o autor da Bíblia, e para que o autor da Bíblia habite em mim e me dê vitória sobre os meus pecados. Não é fazer um monte de coisa para ter vitória e dizer que a vitória é minha. Nós precisamos gastar tempo, misericórdia, nós precisamos investir tempo. Com Deus é investir. E eu queria terminar com um último texto. Talvez você esteja entre os santos que não se identifiquem com isso aqui. O Paulo disse assim, 1 Coríntios capítulo 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Cuidado. Se não há em você um sentimento, Senhor, tem misericórdia. Se você acha que você está num nível bom, acha que está no nível bom. Porque uma das maiores evidências de alguém que anda com Cristo é a humildade. Lembra do Paulo? Dos pecadores, eu sou o pior. Irmãos, ele não era o pior, humanamente falando. Cuidado. Cuidado com o excesso de espiritualidade. Eu espero que eu e vocês não estejamos nesses aqui. Que o Senhor nos capacite a sermos misericordiosos, graciosos, menos fariseus, mais publicanos.